Muita gente falando do câncer do Edu Guedes, mas quase ninguém falando desse olhar que ficou conhecido como o olhar de 1000 jardas. E o mais curioso é que esse momento, esse olhar, foi notado em pessoas como Preta Gil, Marcelo Rezende e o Jota Surfista poucos dias antes da morte. Esse tipo de olhar não é coincidência. Não é impressão, e muito menos algo místico. Ele tem nome e tem explicação. Foi observado pela primeira vez em um dos cenários mais extremos da história humana. Durante a Segunda Guerra Mundial, correspondentes começaram a descrever soldados que retornavam do campo de batalha com um olhar completamente perdido, como se a mente não tivesse conseguindo voltar junto com o corpo. Esse fenômeno ficou conhecido como olhar de 1000 jardas. Por muito tempo acreditou-se que aquele olhar representava vazio, ausência ou frieza. Mas na neurociência a gente descobre que é exatamente o contrário. Dentro do que hoje a gente conhece como transtorno do estresse pós-traumático, esse estado surge quando o cérebro entra em um nível extremo de sobrecarga emocional. E eu vejo isso todo santo dia a partir da notícia de um diagnóstico de câncer, por exemplo. O sistema nervoso, diante desse excesso, ativa mecanismos de proteção. Ele reduz a expressão emocional, desacelera as respostas e cria uma aparência de desligamento. Mas por dentro existe um volume tão alto de estímulos que o organismo ele não consegue organizar. E é por isso que esse olhar se associa à sensação de morte. Não necessariamente a morte física, mas uma experiência interna onde partes da pessoa começam a se desligar para que ela continue funcionando. É sobrevivência e não presença. E o mais inquietante é que esse olhar não ficou lá na guerra. Ele aparece hoje em rostos comuns, em rotinas normais, em pessoas que continuam trabalhando, cuidando de tudo e de todos, mas que por dentro já estão esgotadas. Eu passei por esse estresse com a morte do meu pai e do meu irmão, e os meus níveis de cortisol foram a 7 vezes mais do que o normal ao amanhecer. Então eu falo de um lugar conhecido também comigo, onde também vivi por muito tempo, assim, sobrevivendo. Esse olhar ele aparece em quem acorda cansado, em quem perdeu o prazer pelas coisas, em quem vive no automático e sente uma distância interna difícil de explicar. Isso não é fraqueza, é um sistema sobrecarregado tentando sobreviver. O problema é que a maioria tenta resolver isso apenas pela mente, quando o trauma também está no corpo. Na respiração curta, na tensão constante, no estado de alerta que nunca desliga. E enquanto isso não é processado, o ciclo continua. E viver passa a ser apenas aguentar a vida. Sair desse padrão exige mais do que entender. Exige reorganizar o corpo, sair do modo sobrevivência e voltar a sentir com segurança. E é exatamente por isso que eu tô aqui. Eu sou Luana Dias, especialista em saúde sistêmica. E o meu trabalho é te trazer para dentro do teu corpo e da tua essência, porque é aí que a cura real começa.